Arerê, Santos vai jogar a Série B. De novo. Arerê, o Santos vai jogar a Série B. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. O Santos vai fazer exatamente o que o Palmeiras não fez em 2014, né? E quem salvou em 2014? O próprio Santos. O destino é cruel, meu irmão. O destino é muito cruel. Fala, meu amigo da coletividade palestrina, estamos aí para mais um vídeo pós-jogo de Palmeiras e Santos pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo, Palmeiras precisava ganhar, e por um momento eu achei que ia ratear. Sabe por que eu achei que ia ratear? Simples, Abel Ferreira adora ajudar co-irmão. Nossa, viu o co-irmão em dificuldade, o Abel Ferreira gosta de ajudar, já fez isso com o São Paulo, já fez isso com o Corinthians, faltava fazer com o Santos, achei que ia ser hoje. Mas não. O Palmeiras amassou de forma absurda o Santos. Mas amassou. E é por isso que o goleirinho do Santos, o tal do Brazão, tá na thumb. Porque se não fosse esse senhor, arqueiro do Santos, muito provavelmente seria uma goleada. Mas enfim, vamos falar mais do jogo. Antes de você se inscrever no canal, deixar o like, ajudar firme, irmão. Testa aí, não cai o dedo, é só clicar no inscrever-se, no like, que você ajuda muito, fechou? Aí você deixa aí no comentário o que você achou desse jogo, joga pro lado e hypa o vídeo que você também me ajuda bastante, beleza? E chegou aqui a primeira vez, prazer, meu nome é Michel, falo de Palmeiras quase todos os dias. Vamos lá, meus amigos, Palmeiras entrou hoje com a formação que a gente já conhece, né? O Abel Ferreira parece que agora levou essa formação pro coração e não muda mais. A diferença é que não foi os três zagueiros, né? O Palmeiras ele entrou com Fux e Gomes, fazendo a dupla de zaga, Kelvin e Piquerez, e quem fez a volância ali foi o Emiliano Martinez e não o Aníbal, que estava suspenso. Na frente o Andréas, fazendo as duas pontas barras meias. Pra mim um erro, Sousa e Maurício, e na frente Flaco e Vitor Roque. Por que eu acho que é um erro, cara? Porque assim, desculpa, o Sousa não tem nível pra ser titular do Palmeiras. Não tem. Ele não tem que ser o titular do Palmeiras. O titular do Palmeiras se chama Felipe Anderson e Alan. Eu acho que o segundo tempo provou quem é o titular dessas duas posições. Não pode ser. O Maurício, até que passa um jogo ou outro, eu acho que pode ser titular. O Sousa, de jeito nenhum. O Sousa não pode ser titular desse time. Ele é um jogador mais ou menos agudo, sabe? Bom pra fazer uma bafa, tentar fazer uma correria. E é mais ou menos o que precisava no jogo da LDU. Por isso que ele entrou com o Sousa e Alan. Porque a LDU ia se trancar de forma terrível, e ele tinha que jogar mais pela ponta, tanto que os gols do Palmeiras saíram em bolas jogadas na área. Então, aquele jogo pedia isso. O jogo contra o Santos, não. Apesar dos caras fazer cera e dar uma retrancadinha, não tinha necessidade de jogar com o Sousa. Eu acho que o time titular do Palmeiras é hoje Alan e Felipe Anderson. O Sousa não tem que ser titular do Palmeiras. Não sei exatamente porque o Abel fez isso, mas pra mim não funcionou muito. O Palmeiras, no primeiro tempo, ele de certa forma, ele trocou soco com o Santos. O Palmeiras ele começou muito bem o jogo, só que ele errava o último passe. O único jogador que tava bem do meio pra frente, assim, tudo bem, o Andréas, ele distribui bem o jogo. Ele não é um exímio marcador, dá até calafrio se não tem ninguém atrás dele, mas ele distribui bem o jogo. E na frente do Andréas, o único que pegava a bola e conseguia conduzir ela e errava o último toque era o Flaco, que estava jogando um pouquinho mais atrasado. Os demais estavam um pouquinho ansiosos, inclusive o próprio Vitor Roque, que foi um monstro no segundo tempo, ele estava mais ansioso nesse primeiro tempo, errando bastante coisa. E o Palmeiras precisava desse último toque, ninguém fazia. Ninguém fazia com maestria esse último toque, que era o que precisava para finalizar o Santos, para essa bola entrar. Apesar de ter boas chances, né? O Palmeiras ter chutado no gol, o próprio Brazão fez boas defesas, mas esse último passe não estava refinado, né? O Flaco ele conseguia sair do primeiro e do segundo, mas ele sempre errava no primeiro, naquele último passe. E o Palmeiras, de certa forma, trocou soco com o Santos no primeiro tempo, porque dali dos 20, 25 do primeiro tempo, o Santos começou a dar umas estocadas também, né? O Zé Rafael, ele longe de ser o que foi no auge do Palmeiras, né? Ele é um jogador, assim, hoje bem abaixo, mas ele ainda conduz uma bola ali no meio campo, que dependendo como ele tá ali, é difícil tirar a bola dele. E o Santos, em contra-ataque, ele conseguia chegar, né? Tanto é que o Santos chegou no gol no primeiro tempo,
e não entrou porque tava impedido. O Arão tava impedido por um pouquinho assim, e eu acho sinceramente que foi duas vaciladinhas do Carlos Miguel, tá? Tanto primeiro que ele espalma no pé do Arão, né? Quanto lá no segundo tempo, quando ele dá aquela espalmada pra área, o cara dá de bicicleta e o Gomes tira. Ali tava 0 a 0 ainda, mano. Se o Santos faz 1 a 0 complica. Então, assim, eu achei uma rateadinha, duas rateadinhas aí do Carlos Miguel. Mas tirando isso, segundo tempo, o Palmeiras, ele foi melhor que o Santos. Ele amassou o Santos, assim, de forma absurda. Hoje a disparidade dos dois times é muito grande. Tanto que os caras têm o Mike na ponta, né? A gente que muitas vezes teve que aguentar o Mike aqui, até pedia de certa forma, porque o outro era o Marcos Rocha. Você vê que não tem condição. O próprio Zé Rafael tá longe de ser o Zé Rafael que um dia foi. Então é um time muito abaixo. O Palmeiras realmente é muito, mas muito melhor do que o Santos. Amassou o Santos. E o tal do Brasil não tava iluminado, mano. O Palmeiras, ele começou a chutar a bola no gol no segundo tempo, mas o cara tava iluminado, mano. E quando entrou Alan e Felipe Anderson, aí descaralhou de vez o Santos. Aí o Santos, aí fudeu pro Santos de forma absurda, porque se os titulares, na minha opinião, se os titulares entram descansados contra um time cansado do Santos, aí fudeu, mano. Porque o que o Alan fez naquela ponta direita, inclusive aquele último chute que ele deu na trave, tinha que ter entrado, mano. O moleque merecia esse gol. Então, assim, ele acabou com o Santos. O Felipe Anderson também dando uma cadência, que eu acho que é um equilíbrio legal pra jogar Felipe Anderson e Alan. Porque o Alan é agudo e driblador, e o Felipe Anderson é um pouco mais articulador. Ele joga também de ponta, mas ele cai mais pelo meio. Um cara que mais articula o jogo. Então eu acho uma mescla legal dos dois, né? E aí, cara, entrou o Veiga também, porque o Abel precisava ir pra cima. Ele tirou o primeiro volante e colocou o Veiga, né? Sabendo que tinha que ganhar, não podia vacilar nesse jogo, porque o Flamengo já tinha deixado um ponto pra trás, igual tinha acontecido quando o Palmeiras jogou contra o Cruzeiro, e ali o Palmeiras rateou também. Não deveria, agora rateou de novo e o Palmeiras fez o que tinha que fazer, que é abrir 3 pontos e ficar 2 rodadas na frente. Porque o brasileiro, irmão, tem que garantir. A Libertadores é 50-50, irmão. A Libertadores é um jogo, pode acontecer qualquer coisa no campeonato de um jogo, numa final de um jogo. É bom a gente preparar e deixar o brasileiro engatilhado pra jogar tranquilo a Libertadores, entendeu? Então o Palmeiras precisava ganhar. E aí o Veiga, ele deu... Eu não lembro quem deu o passe pro primeiro gol do Vitor Roque. Foi o Flaco, não foi? Eu acho que foi numa descida boa do Flaco, ele deu no Vitor Roque. E aí, eu não sei dizer se o Brasão falhou ou não, só sei que ele perdeu um pouco de tempo. Ali o Vitor Roque saiu que nem uma bala, porque aquele moleque é uma bala, velho. Pra segurar o Vitor Roque, mano, você tá doido. O moleque saiu que nem uma bala e saiu do goleiro e bateu no gol, né? O Brasão ficou sem pai nem mãe ali. Não sei se dá pra se considerar uma falha, mas o Palmeiras abriu o placar, Santos, sem muito o que fazer, tentou sair, e aí descaralhou de vez, porque o Veiga que entrou. Você sabe que o Veiga, ele pode estar numa fase, o Veiga pode estar péssimo, pra baixo, fisicamente ruim, mas ele tem, o Veiga tem um refino no toque. Você não tem como falar que o Veiga é grosso, você não tem como falar que o Veiga é bagre. O Veiga, ele tem um refino no toque, e você percebe isso quando ele dá a bola no Vitor Roque. A bola saindo, irmão. Foi cinema esse segundo gol, fala a verdade. Que golaço. O Veiga dá a bola saindo assim, ó. Passando do lado dele de forma mais líquida possível. Assim, sai do lado dele e cai na frente, cara. Que golaço. E o Vitor Roque, óbvio, ajuda já a estar 1 a 0. Eu acho que se tivesse 0 a 0 ele não faria aquilo. Mas como já tava 1 a 0, aí ajuda muito mais o moleque ter a calma pra chutar por cima do Brasão e fazer o 2 a 0. E que golaço, irmão. Que golaço. O Vitor Roque ainda teve a chance lá do Alan que bateu na trave, mas no final das contas, vitória importantíssima do Palmeiras em cima do Santos, que faz o Palmeiras descolar e virar o líderzaço da porra toda, pelo menos por enquanto. Próximo jogo contra o Mirassol no domingo, time de G6, e aí a Sina vem. O que será do Palmeiras contra um time de G6? Veremos domingo, beleza? Se inscreve no canal. Deixa o like, irmão, ajuda nós, ajuda a firme, a gente se vê no próximo vídeo, fechou? Tamo junto. Pessoal, eu não achei que tanta gente chegava aqui no pós-crédito, irmão. Eu achei que era um ou outro. Bastante gente chega aqui, mano. Parabéns pra vocês. Vocês querem ver até a última gota do bagulho. Então eu tô pensando, tô bolando alguma coisa aqui pra fazer pra vocês. Vocês que chegam aqui no final do vídeo. Tô bolando. Os próximos vídeos a gente vê isso.
beleza? Então se você chega aqui no pós-crédito, continue chegando, que você não vai se arrepender, beleza?